instante. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Eu quero convidar você para que venhamos abrirmos nosso coração na presença de Deus, a examinarmos a nossa vida nesse instante, e a estarmos orando, confessando os nossos pecados ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, pela salvação, pelo nosso Senhor que é vencedor sobre todas as coisas, sobre o mal, sobre as trevas, sobre a morte, sobre o pecado. Obrigado porque na cruz Ele se tornou vencedor sobre todas as coisas. E não há absolutamente nada que pode nos separar desse grande amor, quando também, Senhor, estamos sob essa graça maravilhosa de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Nesta hora da noite, mais uma vez, e também com essa oração, reconhecendo, ó Deus, as nossas necessidades de perdão, e sermos, ó Deus, mais uma vez purificados pelo sangue de Cristo Jesus, sermos perdoados dos nossos pecados, recorremos a Ti, Senhor. Humildemente reconhecedores das nossas limitações, fraquezas, das nossas iniquidades, ó Deus, das muitas vezes que, mesmo sem o intento, falhamos em obedecer a Tua palavra, Senhor, devido às nossas limitações dadas pela fraqueza, pela natureza pecaminosa que habita o nosso coração. E muitas vezes, inclusive, com ímpeto e desejo de acertar, falhamos e erramos, Senhor, e nos tornamos, ó Deus, passíveis de condenação. Mas quando estamos em Cristo, temos a certeza que, embora pecadores e falhos, essa graça maravilhosa, esse amor bondoso, essa dádiva celeste está sobre a nossa vida, o que nos faz também nessa hora da noite não somente ficarmos tristes por causa do nosso pecado, mas também nos alegrarmos, ó Deus, em Cristo Jesus, por ser Ele a nossa fortaleza, aquele que nos conduz à graça do Senhor, aos céus, à presença de Deus, à comunhão com o Senhor. Obrigado a Deus por esse privilégio e essa confiança. Sendo assim, meu Deus, realmente confessamos diante de Ti os nossos pecados e rogamos então que mais uma vez, por Sua graça e fidelidade, o Senhor, ó Pai, que nos ouve, venha a trazer aos nossos corações tudo aquilo que é necessário para que, limpos, purificados, santificados, continuemos a Te exaltar e a Te engrandecer, ó Deus, com a nossa vida nessa noite. E o Senhor receber de nós um culto verdadeiro, um culto que emana de corações lavados no sangue do Cordeiro, que Te exalta e Te agradece, Senhor, e reconhece a dádiva de salvação que procede do céu sobre a nossa vida. Assim, ó Deus, oramos então, entregando diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, confessando os nossos pecados. Em nome de Jesus o fazemos. Amém. Senhor.
Graças a Deus, nós temos Cristo Jesus nas nossas vidas, meus irmãos. O Senhor é maravilhoso, né? Ele que sim cura o nosso coração, Ele que nos ouve, Ele que nos dá graça constantemente, né? Sabendo das nossas imperfeições, nós mesmos, né? Sabemos que só Cristo Jesus é quem pode realmente trazer a graça de Deus sobre nós, a comunhão do Espírito Santo. Só Jesus é que realmente é aquele a quem Ele diz que é caminho, verdade e vida para as nossas vidas, né? Por isso aqui chegamos nessa noite para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo e darmos todo o louvor a Ele, porque Ele é digno e Ele merece sim toda a gratidão dos nossos corações, né? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também é momento de estarmos juntos em comunhão uns com os outros, né? Nos alegrarmos de estarmos com os nossos irmãos, né? Podemos então nos abraçarmos, nos congratularmos, termos esse momento de companhia e de alegria uns com os outros. Vamos ficar de pé um instante, vamos cantar mais uma canção nesse momento. E eu queria desafiar você a sair e falar do seu lugar, né? Às vezes alguém é mais tímido, né? Mas pelo menos fica muito próximo de você, cumprimente, dê um abraço, dê um aperto de mão, né? Dê um sorriso para a pessoa que está com você nessa noite aí, tá bom? Louvemos ao Senhor assim, em forma de comunhão e de congratulamento. Nossa
próxima canção que nós vamos também estar cantando e adorando ao nosso Senhor com as nossas ofertas, conforme o Espírito Santo ministra em nossos corações. Amém? Esteja abrindo as portas e abençoando a cada lar, a cada família. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Obrigado, irmãos diáconos. Nós ontem tivemos eventos. Terça-feira, primeiro, tivemos eventos aqui com o pastor Hernandes. Alguns irmãos puderam estar com a gente. E realmente foi uma bênção. Foi bom recebê-lo novamente. Uma palavra maravilhosa, uma palavra especial. Algo realmente maravilhoso de Deus para os nossos corações e para a nossa vida. Então tivemos uma semana aí bastante interessante, cheia de eventos, na terça-feira com o pastor Hernandes, e ontem também o congresso sinodal das SAFs, as mulheres, aí, as representantes, na verdade, das SAFs, não era todo o departamento feminino, mas as representantes das SAFs estiveram aqui com a gente e tivemos aqui ao longo de todo o dia, e foi um trabalho maravilhoso, um trabalho especial, muita alegria, muita comunhão. E eu queria também aproveitar nesse instante, e agradecer a nossa igreja, os irmãos que inclusive estiveram ontem aqui também, alguns durante todo o dia, e tiveram aí atendendo esse trabalho que é do nosso sino. Para você ter uma ideia,
o nosso sínodo abrange desde o norte do estado até o sul do estado, né? Embrenhando-se aqui para a região oeste, que é o nosso presbitério, que vai inclusive até Lages, né? A Igreja Rio do Sul e também Lages. Então, as mulheres dessas igrejas, das SAFs, né? Os nossos presbitérios estavam aqui presentes ontem. E a gente, sempre que faz um evento aqui, do presbitério ou do sínodo, às vezes das mulheres, né? Às vezes com relação ao CP das crianças, as próprias reuniões de presbitério, também do sínodo, que já tivemos aqui, né? A igreja sempre é muito elogiada. E não é só pela refeição, que sempre é muito boa, né? Onde tinha uma equipe grande, né? E excelente ali na cozinha. Até os irmãos diáconos se envolveram com a cozinha ontem, né? Estavam todo mundo ajudando, né? Servindo e preparando tudo, porque foram 3 refeições e realmente refeições maravilhosas, sem dúvida, né? Sempre é assim, né? Mas a igreja é sempre muito elogiada pela receptividade, né? Pelos irmãos que são dispostos, vêm aqui, atendem, cuidam, né? Estão sempre atentos às necessidades dos eventos e passam aqui, alguns parte do dia devido a trabalho ou outra necessidade, mas alguns dedicando-se de tempo inteiro, né? Inclusive chegando bem cedo pela manhã e às vezes se estendendo até de noite, né? Então, parabéns aos nossos irmãos, parabéns à nossa igreja, né? Recebi muitos elogios, né? Da receptividade dos irmãos, do atendimento, e o povo que aqui vem, não só dessa reunião que foi ontem, mas ao longo de toda a nossa recepção, né? Aos trabalhos, nosso presbitério sínodo, sempre muita gratidão dos irmãos, muita alegria, e eles amam quando vêm para cá, né? Alguns até desejam e fazem questão que os trabalhos sejam aqui, né? Então a gente recebe muito elogio sempre, né? Eu e o presbitério nem se fala. A igreja é sempre bem generosa, né? O conselho muitas vezes também investe, né? Nessa própria alimentação, nessa recepção. Em algumas outras igrejas, às vezes a gente vai para restaurantes próximos, né? Porque não tem a estrutura necessária para receber. Aqui não, aqui sempre recebemos salão social, já tivemos inclusive refeições até no Rancho do Voldem, né? Já que a irmã Nena sempre procura coordenar essa área da cozinha, né? Então, parabéns a todos vocês, né? E a todos nós, né? Por esse trabalho que foi realizado ontem, esse carinho que a igreja tem por aqueles que aqui se achegam, né? É difícil agradecer por nome, né? Eu vou fazer um desafio, né? Eu sei que nem todos estão presentes, e eu disse para algumas pessoas ontem que faria isso, que os que participaram ontem, né? Que os que vieram contribuir, né? As mulheres, diaconia, outros irmãos também, viessem aqui à frente agora, porque eu queria orar com vocês e assim orando também pela nossa igreja que recebe esses irmãos, né? Então pode chegar nesse instante, pode chegar à frente. Quem vai ser o primeiro? A SAF pode encabeçar essa vinda. A Raul, a Kézia, o Mário, né? O Jailson acho que está lá atrás ainda. Se estiver me ouvindo, venha Jailson para cá. Quem mais que estava presente ontem e ajudou a gente aqui? A Viviane também, nas fotos na cozinha, a Viviane, né? Foto era cozinha, era isso, era o que desce, né, Viviane? Pode vir aqui na frente e virar para nós, senão vocês vão ficar todos separados. E virar eles para a igreja com forma de nossa gratidão, estarei orando por vocês, né? Muito bom saber que a gente pode contar, né? O Rafael está aí? Ele está por aí? Então, ele veio ou não veio? Ajudou bastante. Até servir cafezinho, longuinho. Quem? A Nena? Ela foi num evento e não pôde chegar hoje, né? A Nena não está presente, né? O Mário ajudou bastante o som, se viu louco com a mulherada, né, Mário? Era pendrive para cá, aí o arquivo era para ser PowerPoint, vinha PDF, transforma e tal, né? Mas foi um desafio sempre bem, assim, difícil às vezes, porque está naquele momento, precisa projetar aquela loucura toda, né? As mulheres tudo querendo bastante coisas, mas é gostoso fazer isso, né? Servir, na pressão sai, né? A Kézia que falou, né, Kézia? A Kézia ajudou bastante também, não só ajudou, mas ajudou com muito sorriso, né? Foi muito legal, riu bastante, nós vimos nós 3 juntos ali às vezes no som, né? Mas foi muito bom, muito, muito legal mesmo, né? Maravilha. Vamos orar então, queridos, né? Agradecidos a Deus por nossa igreja, né? Que quando pega o trabalho realmente faz com carinho, faz com esforço e é elogiada e assim glorifica o nome do Senhor com o seu trabalho, o seu serviço, né? Voluntário. Pai querido, obrigado, Senhor, pela nossa igreja, obrigado pela vida dos nossos irmãos.
Obrigado porque essa igreja tem espelhado a tua graça e a tua glória, através do serviço, através do atendimento, Senhor, de pessoas, inclusive, que vieram de lugares tão distantes, para estarem aqui trabalhando ontem, ó Deus, pelo nosso sim. Foram bem recebidos, ó Deus, não só por causa da refeição, como mencionamos, que foi maravilhosa, mas também, ó Deus, foram recebidos com carinho, com empatia, através, ó Deus, das ações, das habilidades, dos atributos desses irmãos, ó Deus, que investiram o seu dia de sábado, parte dele, ou integralmente, ó Deus, para dedicarem-se a outras vidas que aqui chegaram, Senhor. Sabemos, ó Deus, que às vezes, nesse momento da vida, num dia como o de sábado, o trabalho é árduo, há esforços, ó Deus, a serem empreendidos, ó Deus. Às vezes deixamos outros afazeres, deixamos a família, ou até mesmo um momento de descanso de fim de semana, às vezes não necessário. Alguns, ó Deus, perdem um momento de trabalho para aqui ficarem, Senhor, e colocarem sua vida à disposição da nossa igreja. E, ó Deus, nesse instante, então, assim, reconhecendo que esses irmãos, ó Pai, e outros mais que não puderam estar nessa noite, dedicaram-se exclusivamente ao trabalho de ontem, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um deles. É verdade, Senhor, que outros também fizeram outras atividades, ó Deus, mas eles estão aqui representando a nossa igreja, representando, Senhor, diante de Ti, os nossos irmãos que recebem, que amam, ó Deus, que são empáticos, ó Deus, que colocam a sua atividade, a sua qualidade, o seu serviço a favor do reino de Deus, ó Pai. Obrigado, então, pela vida de cada um desses irmãos, abençoa-os, ó Deus. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que o trabalho em Ti ou para Ti não é vão. O Senhor recompensa aqueles que o fazem com o seu coração e investem sua vida no reino de Deus. Veja, Senhor, esses irmãos que estão à frente por causa do trabalho de ontem, mas que representam a igreja. Portanto, a nossa igreja, Senhor, o nosso povo aqui, Senhor, seja recompensado por Ti, por todas as vezes que recebe, Senhor, aqui os Teus filhos, ó Deus, e os tratam com muito carinho, e os tratam, ó Deus, de uma forma que, ao hospedarem a cada um deles, ó Pai, o façam na força do Senhor, na graça de Deus, com muito amor nos seus corações. Então, abençoe a nossa SAF também, abençoe a nossa junta diaconal, abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estiveram aqui ao longo desse dia, servindo, amando o Teu povo, Senhor, e assim, ó Pai, refletindo a Tua glória e graça que há sobre cada um desses corações. Agradecidos, ó Deus, oramos nesse instante e abençoamos, ó Deus, os nossos irmãos, rogando também sobre a vida da nossa igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se, queridos. Parabéns, né? E muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz no dia de ontem, né? E grato a Deus pela vida de vocês. Vou convidar a irmã Alete, a irmã Neiga, para que possa, nesse instante, louvar ao Senhor com mais hinos e orarmos para que as crianças possam continuar o culto ali nas salas, né? Então nós vamos, nesse momento, ouvir a irmã Neiga e louvamos ao Senhor com ela. Quero agradecer a igreja com a paz do Senhor, amém? E quero falar para os irmãos que, graças a Deus, ao nosso Pai Celeste, que eu terminei de fazer a minha sessão de quimioterapia, sexta-feira. Glória a Deus. Então, semana que vem eu vou fazer os exames, né, que a médica pediu, e vou levar dia 24, daí daqui para frente está nas mãos do Senhor, né? Vamos ver o que é que vai... Vamos colocar na mão de Deus e vamos ver o que vai dar. Se eu vou ter que fazer cirurgia ou se não vai ser preciso, né? Então, só Deus, né, gente? Irmãos. Amém? Amém. A Deus toda a glória. Como agradecer ao meu Deus que fez por mim bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a Ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a
Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória para sempre, sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória pelas bênçãos sem fim. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmã Nega. Deus lhe abençoe. Depois estaremos orando por ti mais uma vez também, tá? Graças a Deus pelo término do tratamento, né? Irmãos, eu queria, nesse instante, antes de orarmos ainda pelas crianças, né, e por nós também, agradecer a presença de alguns que estão conosco nessa noite, nos visitando, né? Eu queria agradecer a presença do Celso da Iraci. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Prazer recebê-los nessa noite, tá bom? Muito obrigado, né? A Pamela e o Miguel conosco mais uma vez também, mas já estão frequentando bastante, né, Pamela? Graças a Deus pela vida de vocês aí. Muito obrigado, tá bom, queridos? Também o Júnior está com a gente, né, Júnior? Deus abençoe. Obrigado, querido. Tanto o casal aqui na frente quanto o Júnior é a primeira vez que estão conosco. A Silvana também é a primeira vez, né, Silvana? Deus abençoe. Muito obrigado também, querida, por sua presença. O Zac e a Rafaela, que já vieram algumas vezes aqui, muito obrigado, estão aí conosco novamente. Deus abençoe, queridos, prazer revê-los, né? E também o Valdevino e a Fátima, né? Obrigado, queridos, Deus abençoe, né? Inclusive na terça-feira estavam com a gente também, né? Deus abençoe a vida de vocês, bom revê-los também nessa noite, tá? E quem mais está com a gente será, né? Aqui, ali tem mais um casal que chegou. Deus abençoe, querido, muito obrigado, tá bom, por sua presença. Ali também viu uma mãe e um menininho, né, no lado da irmã Lídia. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Tá? Perdão? É o teu neto? Então tá joia. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Inclusive ele pode ir com as crianças daqui a pouquinho lá e participar também, tá? Obrigado pela presença de vocês, né? Os demais acho que são todos da casa, acredito, né? E bom ver aí. O Giovanni já caminha com a gente, né, Giovanni? De vez em quando, mas tem vindo, né? Bom te ver nessa noite também, querido. E vamos ver o Joel também, né, que tem vindo nesses dias aí com a família, né, Joel? Obrigado, querido. Bom te ver mesmo. Vamos orar então, as crianças podem vir à frente, os júniores, os professores. Nós vamos então, nesse instante, orarmos, né? Passarmos a palavra de Deus. A Peg, que bom que pôde vir hoje, né, Peg? Apesar de estar com a perna no banquinho ainda, né? Por causa da cirurgia que fez. Mas que bom te ver. Deus te abençoe. Né? Depois estaremos orando por ti também. E também no final do culto oraremos pelo Gael, que é o pedido da irmã Maria Paula, né? E está fazendo exames do seu pulmãozinho. Vamos orar então, meus amados. Eu pedi ao presidente Valdir, que é do banco mesmo, que eu faça oração por eles, queridos. Tá? Senhor, Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar na tua casa nessa noite, Pai, e poder, Senhor Deus, te louvar o teu nome e poder ouvir a tua palavra nessa noite, Pai. Agora, nesse momento, Senhor Deus, que as crianças já se preparam para sair, ó Deus, com seus professores, que esse momento seja um momento todo especial na vida de cada um, ó Pai, na vida dos professores e também na vida das crianças, Senhor Deus, porque se não houver a tua unção, a tua graça em todas as vidas, Senhor Deus, não há, Senhor Deus, conhecimento da tua palavra.
Tua palavra só será conhecida se o Senhor revelar através da ação do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, nesse instante, nós invocamos a revelação do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor, para que todos possam compreender a Tua vontade nessa noite, Pai. Desde a terra criança, Pai amado, até o mais ancião que está aqui nesse local, Pai. Mas as crianças, especialmente nesse instante, com seus professores, ó Pai, possam ter esse momento de graça Tua, onde eles possam realmente sentir a Tua presença, falando com eles através da Tua palavra, Pai. Usa os professores nas Tuas mãos e derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, para que possa, Pai amado, assim, compreender a Tua vontade nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Que nós desejamos, ó Pai, que essas crianças sejam homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres, ó Pai, que possam fazer futuramente a diferença nesse mundo que nós estamos vivendo, Pai. Por isso nós oramos por eles, abençoando, pedindo a Tua graça sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Podem, queridos, Deus abençoe. Os irmãos abram a Bíblia lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler do 13, ou melhor, do 12 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, 12 a 19. Primeira carta de Pedro, meus irmãos, capítulo 4, verso 12 a 19, diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pai querido, mais uma vez colocamos a nossa vida nas suas mãos. O presbítero Valdir já orou, concordamos com a sua oração sobre a tua palavra, ó Deus, e queremos que o nosso coração esteja assim nessa noite, ó Deus, iluminado pelo teu doce Espírito, e essa palavra faça morada nos nossos corações, e assim sejamos edificados, tudo para a tua glória, tudo para a tua honra. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu queria nesse momento conversar com os irmãos um pouquinho a respeito de algo cujo título da minha mensagem se chama Privilégio e Sofrimento, um paradoxo. Essa palavra já conhecida por alguns de nós na escola dominical, né? Tratamos na segunda lição da nossa revista a respeito de paradoxo, mistério e contradição, e essa expressão, né, que fala a respeito, né, de verdades da Escritura que aparentemente se contrapõem, mas ao serem investigadas de uma forma mais especial, com o Espírito Santo no nosso coração, ao olharmos a Escritura, percebemos que, embora tenham um paradoxo, ou seja, pareça que há algo diferente uma coisa da outra, são realmente verdades espirituais que caminham juntas, apesar de parecerem distintas. Quando nós olhamos um pouquinho esse texto que nós lemos, nós vamos perceber o apóstolo Pedro falando sobre o sofrimento do crente. E claro, tem todo um contexto nessa carta. Essa carta foi escrita por Pedro, como é o título dela, no ano de 63 depois de Cristo, e ele escreveu através das mãos de Silvano. Isso está no capítulo 5, verso de número 13, ou melhor, verso 12.
Escreveu de Roma, está no capítulo 5 e no verso 13. Então Silvano é quem escreve, mas Pedro é quem dita essa carta. E ele escreve aos cristãos, judeus e gentios, espalhados, né, ali sobre a Ásia Menor, naquela região, inclusive, como nós estamos vendo no livro de Atos, nas quintas-feiras, né, onde, agora que terminamos, Paulo passou na sua primeira viagem missionária. E naquela região, então, haviam judeus e gentios que haviam se convertido, e Pedro escreve a eles no momento, já, como falei, 63 depois de Cristo, onde eles sofrem bastante perseguições, né, onde eles sofrem perseguição. Se você perceber, quiser olhar comigo, no capítulo 1, do verso 3 a 9, já mais um texto, mas nos ajuda no contexto do porquê Pedro escreve aquilo que nós lemos anteriormente. Ele diz assim, então, a partir do verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que é imurchável, que não murcha como as coroas antigas, né, de ouro, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Os cristãos dessa Ásia Menor, desse espaço de terra, né, dessa região, estavam sofrendo grandes perseguições. No final do verso 6 ele fala de provações. No texto que nós lemos fala sobre sofrimentos, né? E em mais partes da carta fica visível que aqueles crentes já experimentavam perseguição árdua, dolorosa, né, por parte das autoridades romanas e de muitos outros que não tinham nenhuma relação com a fé cristã. E aí Pedro escreve então com o objetivo de encorajar os irmãos a, apesar dessas provações, desses sofrimentos, dessas lutas, dessa tribulação, a permanecerem firmes na fé. Inclusive no texto que nós lemos agora por último, ele fala que essa igreja, né, que não é uma igreja específica, mas aquela espalhada na região, eles amam profundamente a Jesus, eles têm amor por aquele a quem eles não viram, e Pedro então traz ao coração deles a esperança, o incentivo de continuarem realmente amando a Jesus, apesar dessas dores sofridas, apesar dessas dificuldades. O objetivo é realmente encorajar os irmãos a permanecerem na fé, apesar dos sofrimentos da vida. Alguns chamam o apóstolo Pedro, né, por causa dessa carta, inclusive, de o apóstolo da esperança, né, onde ele realmente vem alimentar e fortalecer o coração dos irmãos que ali estão. E por que eu falei privilégio, né, ou sofrimento e privilégio um paradoxo? Porque realmente sofrimento e privilégio ao mesmo tempo, porque é isso que Paulo, ou melhor que Pedro, vai dizer nessa carta, no texto que nós lemos inicialmente, é um paradoxo. Como é que eu posso sofrer e isso ser um privilégio para a minha vida ao mesmo tempo? São os paradoxos da Escritura. Nós estamos estudando, ou terminamos hoje, né, na nossa escola dominical. As coisas que são relatadas na Escritura, que a primeiro momento parecem que são divergentes, mas são verdades espirituais que caminham juntas, apesar então dessa diferença aparente ou momentânea. À medida que nós vamos aprendendo e vamos conhecendo a Escritura, nós vamos percebendo que sim, sofrimento e ao mesmo tempo privilégio na nossa vida, ou privilégio de sofrermos por Cristo, é realmente algo real, é uma verdade absoluta para os nossos corações, né? E falar sobre sofrimento, né, quando nós adentramos algumas dessas cartas, quando já observamos que o Império Romano perseguia os cristãos desse primeiro século, hoje pode não dar muito ibope, não estar muito na moda, apesar de nós também sofrermos, né? Apesar do sofrimento, tem um detalhe que eu vou mencionar a partir do momento que for explanando um pouquinho dessa mensagem. Então, né, é um sofrimento diferente, né? Um sofrimento diferente. Mas hoje em dia, né, com o desejo atual dos seres humanos de empreender, de prosperar, de crescer, fazer uma mensagem sobre o sofrimento e dizer ainda que ele é privilégio, né, na vida cristã,
é também paradoxal, né? Diante de uma teologia que carrega os púlpitos, onde as menções e as falas e os textos escolhidos são apenas sobre uma vitória, e muitas vezes uma vitória que, sem dúvida, né, estão aí diante ou recorrente a uma vida passageira. Mas a Escritura é assim, ela também fala de vitórias, claro, mas ela também fala de sofrimento. Por isso é um paradoxo, né? Por isso há duas verdades que caminham juntas. Nós somos felizes, nós somos privilegiados, nós somos alegres, nós temos esperança no nosso coração, mas também sofremos ao mesmo tempo. E para nós a alegria, a alegria, o privilégio, a esperança não dependem da falta de sofrimento. Mas mesmo quando sofremos, e aí tem um detalhe aí, eu já digo, né? Sofremos por amor a Cristo. Mesmo quando sofremos por amor a Cristo, ainda assim pode haver alegria, ainda assim pode haver paz, ainda assim pode haver esperança, ainda assim pode haver vitória nos nossos corações e nas nossas vidas. E isso tudo são verdades espirituais da Palavra de Deus para nós. Mas examinemos um pouquinho a respeito desse texto, né? Quais são as características desse sofrimento? Não do sofrimento, mas desse sofrimento. Por que desse sofrimento? Desse sofrimento em particular. O sofrimento pela causa de Cristo. O sofrimento pelo Evangelho. Não é um sofrimento qualquer, mas o sofrimento por andarmos como cristãos em um mundo alienado à fé. Em um mundo onde a palavra de Deus não é acolhida. E quanto mais nós avançamos em tempo, em datas, mais nós percebemos as resistências contra a palavra de Deus. Embora sendo o Brasil, né, bastante cristianizado, nós percebemos que cada vez mais as pessoas estão sendo refutadoras da palavra de Deus. Nas instituições, no coletivo, né, e em várias áreas da sociedade e da vida. Queira Deus que não, mas em muitos outros lugares, e alguns que até acreditam que pode acontecer conosco, onde a palavra de Deus não terá mais a liberdade, pelo menos não nessa envergadura que nós temos hoje, de ser pregada tão abertamente. Nós não sofremos isso, né? Não temos esse sofrimento, mas alguns irmãos em redor do mundo, em muitos lugares, sofrem veementemente, né, a perseguição de autoridades e às vezes, né, com denúncia dos próprios vizinhos, por então carregarem no seu coração a fé em Cristo Jesus. Conheço um casal, não direi quem é, né, inclusive para preservar a identidade do outro casal que mencionarei. Eles às vezes vêm aqui na igreja e eles, por um projeto, receberam em sua casa, estão lá, um casal de um país oriental que vieram para o Brasil através desse projeto, estão sendo hospedados por este casal que aqui vem, porque estão fugidos, né, de ameaças de morte por causa que abraçaram a fé cristã. Para nós isso é uma coisa, né, inadmissível, ou algo que realmente é surreal, né? Nós não experimentamos algo dessa semelhança, né? Mas alguns países, realmente muitas pessoas, sofrem por amor a Cristo, sofrem por dizer que amam a Jesus, sofrem por entregarem a sua vida àquele que é o Senhor e Salvador de cada um deles. Sofrem e sofrem muito perseguições, às vezes torturas e, quando não, também a morte, né? E essas características desse sofrimento, esse sofrimento em prol de Cristo, em prol do Evangelho, tem algumas características. Veja no verso 12. Né? Primeiro, o apóstolo Pedro, quando vai escrevendo nessa parte do texto, ele diz assim: amados, não estranheis. E lá, um pouquinho depois, ele diz assim: como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Para Pedro, esse sofrimento deve ser esperado. Ele diz assim: olha, vocês não estranhem. Não pensem que é uma coisa extraordinária. O que é extraordinário? Aquilo que sai do comum, né? Aquilo que é fora do comum, fora do ordinário. Não. Para Pedro, o sofrimento por causa de Cristo é algo ordinário, ou seja, é algo comum, que realmente acontece quando pessoas proclamam, quando pessoas testemunham, quando pessoas vivem a justiça, a fé e o Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz: olha, não estranhem, não tenham isso como algo extraordinário, meu Deus, né? É uma coisa que não deveria acontecer, pelo contrário, é uma coisa natural e comum por aqueles que professam realmente, verdadeiramente, o nome de Cristo Jesus. O nome de Cristo Jesus.
Talvez você diga, não, a gente não tem essa perseguição aqui, de fato não tem, né? Mas não tem uma perseguição institucional, né? Isso a gente não tem, mas nós, pelo menos acredito que você também, né? Todos nós que amamos a Jesus, todos nós que professamos a fé, em algum momento já sofremos pelo menos algum preconceito por causa disso. Todos nós, de uma certa forma, seja moral ou emocionalmente, né? Recebemos alguma, vamos dizer assim, alguma espetadinha, né? Porque nós declaramos que somos crentes em Cristo Jesus. E hoje mais ainda, né? Pessoas estão sendo realmente ridicularizadas porque professam o nome do Senhor, nas faculdades e no trabalho e em muitos outros lugares da sua vida. Mas o texto diz que nós não devemos estranhar. Inclusive, se por alguma razão, Deus queira que não, né? Não é algo certo, né? É uma conjectura da nossa parte, nós que assim falamos, o pastor Hernandes inclusive fez uma menção breve, né, a respeito dessa possibilidade. Se nós passarmos por alguma situação que traga sobre nós algum sofrimento por sermos cristãos, não estranhemos, como se fosse extraordinário, não estranhemos, né? Segunda característica deste sofrimento é a sua intensidade. Veja, aqueles amados, não estranheis o fogo ardente, né? Não estranheis o que? Pouca coisa, qualquer perseguição, qualquer situação, não, fogo ardente, né? A própria expressão fogo ardente, né? O elemento fogo que nós conhecemos, é o elemento da natureza, que faz grandes estragos, seja na estrutura física ou até mesmo no corpo humano, né? Há queimaduras, eu acho que até de grau 5, se não me engano, que provocam grandes ferimentos e grandes estragos. E Pedro diz assim, não estranheis, inclusive, a intensidade desse fogo ardente, dessa perseguição, desse sofrimento. Porque o sofrimento por Cristo, em alguns rincões, talvez nós nem tanto nesse sentido institucional como eu falei, né? Mas no que concerne a fé, realmente, muitas vezes é um sofrimento doloroso. Por querer a justiça, querer o amor, querer aquilo que realmente é verdade, e pessoas que defendem a causa de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, o amor de Deus, a salvação que há no seu Filho, realmente muitas vezes sofrem, e em alguns lugares não sofrem pouco, né? São deixados de escanteio, já que não temos uma perseguição de forma institucional, mas são deixados de escanteio, são relegados ao canto, são tidos como gente estranha, né? Pessoas retrógradas, pessoas que realmente não têm a capacidade, muitas vezes dizem, né, intelectual ou sabedoria para poder discernir as coisas, mas de fato nós sabemos em quem temos crido, né? Sabemos quem é Cristo Jesus. E em terceiro, dentro dessa característica, né, do sofrimento, nós temos também o propósito. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O destino, o objetivo, né, o propósito de todo e qualquer sofrimento, se ele vier por causa do amor a Cristo, é provar a nossa vida. É realmente nos preparar para os momentos da nossa existência e também para nos conduzir aos céus perante o Senhor. Uma das coisas mais maravilhosas da Escritura, né, é nós percebemos que todo e qualquer sofrimento que vier por causa do amor a Jesus, depois eu falo dos outros tipos de sofrimento, mas o sofrimento que vem, que é esse sofrimento que Pedro está dizendo e relatando na sua carta, é que esse sofrimento tem propósito. Não é Deus nos abandonando, não é Deus deixando com que a gente se vire diante das circunstâncias da vida. Embora há uma permissão dele que soframos, inclusive pelo seu próprio nome, ele usa essa instrumentalidade para moldar o nosso coração. Eu gosto de dizer assim, para moldar o nosso caráter, para forjar a nossa vida, para fazer de nós realmente pessoas segundo a sua vontade, segundo a imagem do seu Filho. E isso muitas vezes precisa ser feito de uma maneira onde haja lapidação do nosso coração. A Bíblia tem vários exemplos de que para se purificar o ouro é necessário levar ao fogo, né? Num potinho chamado cadinho, põe o ouro ali, aí esquenta a temperatura máxima e as impurezas do ouro começam a vir para cima e elas são retiradas e o ouro fica puro. O sofrimento é a maneira pela qual, ou pelo menos uma das maneiras pelo qual Deus
prova o nosso coração e aperfeiçoa a nossa vida à medida que nós, mesmo no sofrimento, conseguimos compreender o propósito pelo qual Deus permite que passamos por circunstâncias como estas. Essas são as características, ou algumas delas, do sofrimento. Deve ser esperado. Realmente, muitas vezes, tem grande intensidade, mas sempre terá um propósito na nossa vida. Nunca será inútil, nunca será debalde, como tem na palavra, mas sempre terá um propósito, sempre fará valer. No capítulo 1, verso 7, nós lemos, inclusive, esse versículo, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé provada, o caráter trabalhado, uma vida moldada segundo os propósitos de Deus, é o que faz também o sofrimento por amor a Cristo na nossa vida. Agora, quais são as atitudes esperadas de mim e de você diante do sofrimento, o sofrimento que é por amor a Cristo? Quais são as atitudes esperadas? Primeiro, é por isso que há um paradoxo no verso 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes, ou melhor, co-participantes, ou seja, participam juntos dos sofrimentos de Cristo. O texto é paradoxal porque é o sofrimento, e sofrimento é algo não agradável, que causa desconforto na alma, que às vezes faz o corpo lacrimejar, sai águas dos olhos de forma real, física, machuca não só a alma, mas traz consequências físicas. Sofrimento envelhece, sofrimento faz com que a gente tenha desgastes no corpo, podem trazer prejuízos emocionais e também físicos, mas o texto diz algo paradoxal, que é algo totalmente diferente do que é sofrer. Alegrai-vos, tenham alegria. Por quê? Claro que tem objetivo, porque vocês são co-participantes, participam juntos do sofrimento de Cristo Jesus. Não um sofrimento qualquer, mas são participantes dos sofrimentos por amor à obra, sofrimento por amor a Jesus, sofrimento por dedicação à palavra, sofrimento por dedicarem o seu dom, o seu serviço ao Senhor, sofrimento porque testemunham lá fora de que vocês são filhos, nós somos filhos de Cristo, melhor, filhos de Deus através de Cristo, em Cristo. Então, cada vez que nós testemunhamos, cada vez que nós defendemos a Escritura, cada vez que nós nos colocamos como homens e mulheres que querem caminhar em santidade, diante de uma sociedade corrupta, de uma sociedade brasileira que tem o seu jeitinho, de uma sociedade que caminha mais numa circunstância de viver os valores desse mundo do que os valores da palavra de Deus, nós sofremos. E nesse sofrimento, o apóstolo Pedro diz para nós que nós devemos, paradoxalmente, nos alegrarmos no Senhor, ao estarmos sofrendo também, como Cristo sofreu, por ser justo, por falar a verdade, por falar de Deus, por testemunhar da glória do seu Pai. E ele também sofre, e a nossa atitude, segundo Pedro, deve ser, mesmo diante do sofrimento, nos alegrarmos no Senhor. A segunda atitude que a Escritura espera de nós, ou Deus espera de nós, pela Escritura, ainda no verso 13, é justamente essa expressão, quando ele diz: sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. E ali eu não li nessa segunda vez que fiz a leitura, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, alegria não só agora, mas alegria posterior também. Mas a segunda atitude, que é nos esperada, é realmente a compreensão. Compreensão do que? Somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Não estou sofrendo por qualquer coisa, não estou sofrendo por nada. Não só eu estou sofrendo, Senhor, sou eu que sofro, sou eu que vivo essas coisas. Não, é a compreensão de que, se eu sofro por amor a Cristo, Cristo também sofreu por amor a mim. Cristo também sofreu no meu lugar. É a compreensão, é o entendimento, é perceber o que está acontecendo, é ter ideia realmente
do que é a vida cristã, que embora tenha o seu sofrimento, pelo menos em alguns momentos, não é um sofrimento aleatório e alheio, é um sofrimento que tem uma ligação com o sofrimento de Cristo. Nós somos co-participantes, ou seja, nós participamos juntos. Cada vez que nós somos sofridos por alguma razão, por amor a Cristo, nós estamos participando do mesmo sofrimento dele. E não só estamos nós sofrendo, mas também muitos irmãos, e eu já disse, estão sofrendo ao redor do mundo por amor a Cristo. Você pode ver isso no capítulo 5 e no verso 9, quando Pedro continua falando a respeito da esperança em Cristo dessa carta, e ele diz lá no verso 9 do capítulo 5 assim: resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós não estamos sozinhos. Já a igreja primitiva sofria, já irmãos naquele tempo sofriam espalhados ao redor do mundo. Hoje, melhor dizendo, igualmente talvez soframos, mas muita gente sofre também, porque ama Jesus, porque quer ver a justiça, porque caminha na verdade, porque consagrou literalmente, completamente a sua vida a serviço do nosso Deus. Então, duas atitudes são esperadas de nós: alegria, porque é difícil em meio à luta, ao sofrimento, mas é esperado. A Escritura fala constantemente disso, dessa alegria mesmo em meio às dificuldades, e também de compreensão no nosso coração. Não estamos sozinhos, estamos com Cristo. Ele sofreu em nosso lugar, estamos com os nossos irmãos, e muitos deles espalhados pelo mundo, como já mencionei, sofrem verdadeiros horrores, porque amam definitivamente a Cristo e não entregam absolutamente nada da sua vida a não ser a Ele, o Senhor e Salvador, que na cruz morreu e sofreu por cada um deles. E tenhamos também a mesma coragem, a mesma ousadia. Talvez o sofrimento nosso não seja igual ao deles. Não sei qual é o seu sofrimento, não sei quais são as dificuldades que você passa, mas não estou falando de qualquer sofrimento, estou falando do sofrimento por Cristo, por amor a Cristo. Quando nós investimos o nosso tempo, quando nós deixamos talvez de ganhar um pouco mais, quando nós colocamos as nossas habilidades a serviço de outra pessoa, quando nós realmente dedicamos espaço, tempo, como os irmãos estão fazendo agora, para deixar um domingo à noite de muitas outras atividades que poderiam ter sido feitas, para estarem sim na presença do Senhor, para estarem se dedicando e aprendendo de Deus, ao colocarem a sua vida diariamente a serviço do reino, ao longo da jornada e da caminhada, ao realmente colocarem as suas vidas diante de Cristo. Se em alguma injúria, alguma perseguição, alguma circunstância, alegre-se e compreenda, porque mesmo sofrendo, você está co-participando da grande obra de Cristo Jesus, porque Ele também sofreu por nossa causa. Terceiro lugar, quais são as consequências provindas desse sofrimento? Não do sofrimento, mas desse sofrimento. Primeiro, bem-aventurança, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se vocês ou nós somos injuriados, maltratados, deixados de lado, qualquer situação de sofrimento, qualquer coisa, fisicamente, graças a Deus, temos liberdade, pelo menos enquanto isso, tomara que assim seja, como já mencionei anteriormente, mas se há algum sofrimento, às vezes até na família, às vezes no local de estudo, já mencionei, no local de trabalho, em qualquer circunstância, se há algum sofrimento que chega à nossa vida, alguma injúria, qualquer coisa, nós somos bem-aventurados. E a palavra bem-aventurado, já conhecemos o significado, é uma expressão que dobra, triplica, faz ficar ainda exponencial a felicidade. Somos mais que felizes, não só felizes, mas mais que felizes. Isso é o bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados porque sobre nós está o Senhor, está o seu Espírito. Nós somos bem-aventurados quando sofremos por Cristo. E é por isso que isso também é motivo de alegria. É motivo de regozijo no coração. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, num dos versos ali de 10 a 12, ele diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. E ele diz assim ainda, né? Regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram também aos profetas que viveram antes de vós. E não só os profetas agora, mas o próprio Cristo, os apóstolos, o próprio Pedro, Paulo, esses discípulos que ele menciona aqui, esses irmãos daquela região da Ásia Menor, que sofreram angústias, torturas e morte por amor a Jesus. E Jesus já havia dito isso: olha, bem-aventurados sois, regozijai-vos, exultai, por causa do sofrimento, não só, mas por causa do sofrimento que se termina em graça e glória de Deus sobre a nossa vida. Eu já havia dito que Pedro é o apóstolo da esperança, e não é em vão que isso é dito. Já menciono em seguida para os irmãos o porquê disso, para nós não ficarmos apenas nesse sofrimento, como se nada mais pudesse haver além desse sofrimento sobre a vida daqueles que amam verdadeiramente a Cristo Jesus. Mas, antes ainda de passarmos a pensar assim, observe ainda mais uma questão relacionada a esse sofrimento. Quais são as condições desse sofrimento? Quais são as condições? Eu já falei, mas não explanei, que há vários tipos de sofrimento. Há formas de sofrer por questões de falta de habilidade da nossa vida, falta de planejamento, né? Alguma coisa que a gente disse de forma errada, às vezes não tão ilícita, né? Há também, sim, às vezes que nós falhamos contra Deus e pecamos. O pecado traz sofrimento, sofrimento na alma, sofrimento no corpo, sofrimento na existência humana. Às vezes não, o pecado sempre será perdoado por Deus, mas as consequências do pecado nem sempre ele tira, e isso causa um sofrimento terrível na nossa vida. Mas não é desse tipo de sofrimento que está falando Pedro. Pelo contrário, ele diz: irmãos, não sofram desse jeito. Veja o verso 15 e 16. Ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E no 19 ele ainda diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja, não sofra como ladrão, como malfeitor, como alguém que se intromete em negócios, como alguém que causa intriga entre irmãos, como alguém que diz palavras pejorativas contra outra pessoa, qualquer coisa que você puder imaginar e sabe que é pecado. Pedro diz: olha, não sofram por causa disso, não façam isso, não causem isso na sua própria vida. E se esse sofrimento vier por causa do pecado, não é desse sofrimento que Pedro está tratando aqui. Não é esse sofrimento que deve nos trazer alegria, pelo contrário, esse deve trazer tristeza e arrependimento para a confissão de pecados e o perdão de Deus. Mas a Escritura diz que esse sofrimento é segundo a vontade de Deus, no verso 19. No verso 16 diz: se sofrer como cristão, não se envergonhe inclusive disso. Se o sofrimento vier por causa da prática da palavra de Deus, da afirmação a respeito da fé, se esse sofrimento vier porque você realmente ama a Cristo sobre todas as coisas, se isso te causa algum impacto, se isso te causa algum sofrimento, se viver essa fé te traz algum prejuízo com relação a alguma coisa ou alguém que você sofre por isso, a Bíblia diz: ainda que seja sofrimento, que você se alegre e exulte, porque não foi você somente, há muitos irmãos do próprio Cristo, profetas inclusive, como Jesus menciona no capítulo 5 de Mateus, já sofreram antecipadamente as dores do seu amor a Deus, do seu amor a Deus. Você pode dizer assim: mas eu, graças a Deus, não tenho sofrido nada, né? Você tem testemunhado de Cristo? Você tem falado do Evangelho? Você tem vivido uma vida de santidade, de honestidade na caminhada, nos seus negócios,
nos seus relacionamentos, que você tem servido a pessoas, a igreja. Se você o fizer com afinco, por amor a Jesus, não tem como não sofrer alguma coisa em algum momento. Não tem. Todos nós sofremos. Todos aqueles que amam a Deus, querem fazer a sua obra, viver essa fé e realmente ser instrumento de Deus na sociedade, na vida, onde passam e querem realmente fazer conhecido o nome de Jesus e essa graça de Deus que está sobre suas vidas, em algum momento pode sofrer, seja uma injúria, uma perseguição velada, não institucional, mas por causa de alguém, pode ser deixado de lado, apenas isso, só ser deixado de lado já é muito ruim, não sei se você já foi deixado de lado porque você ama Jesus, uma forma de perseguição, mas cada vez que acontecer, qualquer palavra que seja dita a você, qualquer circunstância que você perceba que você não foi bem aceito porque ama Jesus, se alegre no seu coração, exulte e glorifique a Deus com esse nome, e diga: louvado seja o Senhor, toda a glória seja dada a Deus, porque sofremos na vida, mas Cristo é exaltado, sofremos no nosso coração, mas o Senhor é exaltado em nós, sofremos na nossa alma, ou talvez até um dia, por alguma razão, no nosso corpo, mas Cristo é glorificado a cada vez que algumas circunstâncias dessas acontecem. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 13, verso 12, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui diz que é todos, mas os que vivem piedosamente, os que amam profundamente a Jesus, esses sim, realmente acabam sofrendo de alguma forma. Há 4 passagens de Pedro nessa carta, para nós estarmos chegando à nossa conclusão, que ligam os sofrimentos do sacrifício de Cristo, claro, está falando de Cristo, os sofrimentos de Cristo, com a glória que surgiu em sua morte. O primeiro está no capítulo 1, verso 10 e 11, veja comigo. São 4 passagens. Capítulo 1 dessa primeira carta de Pedro, capítulo 10, ou melhor, capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. As glórias que seguiriam os sofrimentos de Cristo. Veja o capítulo 3 e verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Na carne morto, mas no Espírito vivificado. Glórias que vieram após sua morte. Capítulo 4, verso 13, que já lemos, Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, da glória de Cristo, vos alegreis exultando. E o capítulo 5 e verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Por que Pedro escreve várias vezes a respeito desse sofrimento e ele conclui a própria frase, ou então ele já em seguida fala a respeito da glória de Cristo, para trazer esperança ao coração dos irmãos, para que entendam que depois do sofrimento vem a glória. Depois do sofrimento vem a graça poderosa de Deus sobre a nossa vida. Depois do sofrimento, Deus se manifesta em nosso favor de forma especial e maravilhosa. E ainda que essa glória manifesta, ou essa graça maravilhosa não venha enquanto aqui estamos sofrendo, haverá um dia em que Cristo se manifestará já glorificado, vivificado, e também nos transformará para estarmos com Ele, glorificados
e na sua glória eterna. E estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que Pedro, o próprio Paulo e muitos outros irmãos mencionaram nos seus textos bíblicos a respeito dessa esperança, dessa condição que faz com que tiremos os olhos, muitas vezes, de nós mesmos, levemos os nossos olhos a Cristo que sofreu, mas que foi glorificado, para entendermos a nossa vida, que o sofrimento, apesar de ser uma ferramenta de Deus para provar a nossa vida, apesar de ser o sofrimento algo também sim difícil para os nossos corações, tenhamos a certeza plena que ele não é o final de tudo. Um dia seremos realmente glorificados com o nosso Pai Celeste. Se ainda a recompensa de alguma forma, ou a solução dos problemas da nossa vida, não chegarem no prazo que desejamos, porque vivemos só aqui e queremos solucionar as coisas aqui, há certo uma promessa para os nossos corações. É certo que Jesus transformará todo sofrimento em glória. Toda lágrima virará riso, né? Todo choro sairá do nosso rosto. Todo luto e morte terão um fim um dia. E estaremos para sempre com Jesus. E Pedro, sabendo e convicto dessa condição, ele então escreve a esses irmãos e traz a eles e aos seus corações para que fiquem realmente firmes na fé e continuem, apesar do sofrimento, alegres, e continuem caminhando, apesar das dores em algum momento da sua vida, na certeza plena de que estão fazendo nada mais, nada menos, também da mesma forma como aconteceu com alguns dos irmãos, ou acontece hoje, e também com o próprio Cristo Jesus. Tenhamos essa compreensão nos nossos corações. Venhamos a testemunhar de Jesus. Venhamos nós mesmos a nos alegrarmos quando formos mal compreendidos. Não tenhamos medo de proclamar, de testemunhar, de falar de Jesus, de fazer explícita a convicção da nossa fé. Não tenhamos medo de passar vergonha, o texto mesmo diz, né? Não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus. Não venhamos a nos retrair com algumas circunstâncias que esse mundo e a nossa sociedade oferecem contra aqueles que amam a Jesus, que estão convictos da sua fé, da palavra de Deus, da verdade, daquilo que é justo, daquilo que é certo, daquilo que realmente tem valor, daquilo que é princípio, daquilo que não mudará jamais, combatendo contra o pecado, primeiro de nós mesmos, e depois não tendo medo nem vergonha de falar contra o pecado quando assim necessário for. Inevitável lembrar-me agora, né, da mensagem do próprio pastor Hernandes, quando falou de João Batista e de sua coragem diante de uma sociedade romana, né, e de uma instituição e líderes governantes que estavam mergulhados no pecado. E ele sofreu, e nós sabemos muito bem como terminou o seu sofrimento, mas fez tudo por amor a Cristo. E nós, como estamos vivendo nessa sociedade? Quais são os sofrimentos que estamos tendo? Por más decisões nossas? Por nos envolvermos com aquilo que não é da palavra de Deus? Permitimos que pecado avance no nosso coração? Ou o nosso sofrimento é como aqueles que co-participam dos sofrimentos de Cristo? E realmente, irmãos, na jornada que ainda nos está adiante, na nossa caminhada cristã, venhamos todos nós, sem exceção, a amarmos a Cristo Jesus verdadeiramente, a servirmos a Ele, e se necessário for, né, digo como um louco num momento desse, né, a morrermos como cantamos no hino Castelo Forte. Se temos que perder, e ali diz famílias, bens e prazer, que o façamos realmente convictos de que, apesar do sofrimento aqui, temos de fato a recompensa nos céus. Jesus disse, né, grande será a vossa recompensa, lá em Mateus. E só Ele pode recompensar a nossa vida, só Ele pode realmente fazer isso nos nossos corações. Oremos ao Senhor, meus irmãos, e nos consagremos a Ele nesse instante, né, nos colocando à sua disposição. Pai querido, obrigado, meu Deus, aqui estamos nesse instante, e depois de lermos algumas passagens dessa carta de Pedro, a qual ele deixou aos irmãos das igrejas da Ásia Menor, e que chegaram até nós, ó Deus, para também nos instruir e trazer ao nosso coração, Senhor, a convicção de que, apesar dos sofrimentos desta vida,
aqueles que são por amor a Cristo. Temos da tua parte a companhia, a certeza do teu agir, a convicção, Senhor, de que o Senhor nos dará as recompensas que farão com que essa vida seja apenas passada. Pai querido, nessa noite nós nos consagramos a Ti, no desejo de servir ainda mais melhor, de fazer, ó Deus, arder no nosso coração a chama do Evangelho, a vontade de proclamar a palavra, o desejo de ser uma testemunha viva, Senhor, diante de uma sociedade que não compactua com a Tua palavra, a sermos instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus, de pregação, de testemunho, de compartilhar da fé, e o Senhor nos usar, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Pai querido, tira do nosso coração todo empecilho, Senhor, seja alguma comodidade que se aloje na nossa alma, seja, Senhor, algum temor que se achegue ao nosso coração, seja alguma timidez, ó Deus, que nos impede, Senhor, de compartilhar essa convicção que temos no nosso coração mediante a ação do Teu Espírito Santo. E assim, Senhor, mesmo que haja alguma injustiça contra nós, haja, Senhor, alguma injúria, haja, Senhor, algum receio, algum preconceito, venhamos a nos alegrar, porque estamos fazendo a vontade de Deus, vivendo aquilo que é justo, não nos envolvendo, Senhor, com os escândalos desta vida, não nos envolvendo, Senhor, com aquilo que não Te agrada, mas, ó Deus, mesmo vivendo uma vida talvez simples, talvez, ó Deus, uma vida mais tranquila, Senhor, que concerne as coisas relacionadas a este mundo, realmente prossigamos, ó Deus, Te amando, Te servindo e fazendo o que é justo, certo e bom. E assim o Senhor se agrade de nós e derrame sobre nós toda a graça necessária até aquele grande dia, quando transformados e glorificados estejamos com o Senhor para todo sempre. Abençoa o Teu povo, Senhor. Dá a ele, Senhor, todas as ferramentas necessárias para que seja a Tua igreja uma testemunha viva e fiel, verdadeira, da glória e da graça do Senhor que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, oramos nesse instante e nos consagramos a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, compreendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, compreendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver compreendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Vamos ficar de pé um instante, meus irmãos. Declare isso. me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas
paz, meus irmãos. Glória a Deus por isso, né? Vou passar os irmãos avisos da semana, queridos. Em seguida estaremos orando, encerrando o nosso culto, intercedendo também pelos nossos irmãos, tá bom? Segunda-feira, ensaio do nosso coral, aqui no templo, às 20 horas. Terça-feira, nós temos a oficina Dorcas às 14, aqui no Salão Social. E às 20 horas, nós temos a reunião de oração, que vai ser na casa da irmã Osmarina, tá bom? A irmã Osmarina, aqui ao lado do pão com bolinho, né? Ao Shabai já, né? Depois eu mando o endereço também lá no canal da igreja para os irmãos, ok? 8 horas da manhã de quarta-feira a SAF se reúne para a consagração. Quinta, o nosso culto da restauração. E depois, então, sexta, a nossa reunião do conselho, às 20 horas, na sala do conselho. E sábado, ou melhor, domingo, escola bíblica dominical às 9. E o culto da família. Lembrando que esse é o segundo culto de domingo do mês, né? Então, nós temos aí Santa Ceia, entregas dos nossos dízimos e também os produtos que compõem as cestas básicas. Tá bom, queridos? São esses aí os avisos da nossa semana, então. Eu queria convidar os irmãos presbíteros para vir à frente. Nós vamos orar e interceder nesse instante pelos irmãos que precisam de oração. A irmã Paula pediu pelo Gael, como já falamos, né? E quero também pedir que a irmã Nega venha para que possamos agradecer pela vida dela e rogar pelos próximos passos, aí, exames que ela precisa fazer. E também, se você deseja oração, pode vir à frente junto deles, né? Nós vamos interceder. A irmã Paula vem aí para o Gael, querido. Quem mais precisa de oração? O tio Wilson também está no hospital ainda, né? Poderá fazer exames na quarta-feira, então ele está lá para fazer toda a dieta, né? Está sendo atendido da melhor forma possível, para que esse exame possa realmente sair. Então oremos para que ele consiga fazê-lo. Já fez algumas tentativas e não foi possível, mas que agora ele consiga fazê-lo, né? Para ficar bem, fazer o tratamento necessário. Tá bom, queridos? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Marcelo, querido, bem, isso mesmo, né? A Pele está ali sentadinha, né? Mas também oraremos por ti, para que você melhore dos pés rapidamente, né? Fique bem. Acho que são esses, né, meus irmãos? Não estou lendo a lista aqui. Se mais alguém desejar, pode vir, tá bom? Vamos orar. E o presbítero também faça oração, eu também abençoe a vida dos nossos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia e grande bondade. Obrigado, Jesus, por esse momento, a tua presença, pela tua palavra, que vem falar aos nossos corações, nos exortando contra o sofrimento, mas contra a graça vindoura, Senhor, contra a tua presença e os livramentos que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Nesse momento queremos orar então, Senhor, pela vida dos enfermos. Colocamos a vida da nossa irmã Maria Paula nas tuas mãos, a irmã Neica, o Marcelo, o Vanderlei, também a irmã Cida, Senhor. E nesse momento, Pai querido, estão aqui na frente, clamando ao Senhor uma intervenção divina sobre as questões de saúde, Pai querido, e nós colocamos essa vida nas tuas mãos, clamamos a Ti, Senhor, aquele que nos conhece, aquele que nos formou, cada célula, cada membro, cada órgão, Senhor Jesus, foi feito pelo Senhor, e o Senhor conhece cada um de nós e a dificuldade, Senhor, que cada um está sofrendo. Então nós entregamos a Ti essas vidas, Pai querido, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, nós colocamos nas tuas mãos. O Senhor é o doador da vida, e aquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível. E nessa noite colocamos essa vida nas tuas mãos, também os demais irmãos que estão enfermos, hospitalizados, aqueles que estão em casa, acamados também, Pai querido, que o Senhor visite a cada um no seu leito de enfermidade, que o Senhor tire toda a dor, toda a enfermidade, que eles sejam curados para a honra e glória do Teu nome, e que eles possam, Senhor Jesus, glorificar o Teu nome, através da cura, da restauração, da intervenção do Senhor sobre a vida de cada um. Oramos assim, Pai querido, agradecidos, crendo no poder do Senhor, crendo que em tempo oportuno o Senhor vai fazer aí uma obra. Em nome de Jesus. Amém. Permanecer de pé, meus amados. Só queria agradecer mais uma vez os nossos visitantes. E se aí temos um café, querido? Temos um cafezinho lá atrás, né? Inclusive todos os nossos visitantes são convidados a tomar esse café. Tá bom, queridos? Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, meus amados, o amor do nosso Deus e também as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um dos irmãos, sobre também a vossa casa, a vossa família e também sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.